E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Falando NASCAR. Meu nome é Adolfo Pascali. Venho trazer agora esse vídeo sobre Martinsville, sobre um pouquinho da história do troféu. Eu acho que é um assunto interessante porque é diferente. O próprio troféu em si, como você está vendo aí na tela, é um relógio, é um cuco daqueles, e ainda por cima fica fazendo, ainda toca a cada 15 minutos, ou seja, é para o cara meter lá embaixo no porão da casa. Não, sacanagem. A história do troféu Martinsville é interessante porque o proprietário da pista, em 1964, resolveu que ele queria dar um troféu diferente para o ganhador dessa prova. Ele queria que fosse algo que o piloto não simplesmente guardasse no armário e, tá lá, mais um troféu. Ele queria fazer algo realmente com um certo significado. Como era fabricante de relógios, qual a melhor ideia do que fazer o relógio do vovô? É basicamente um armário gigante com relógio dentro de pêndulo, né? Como a gente já pode ver. E o mais interessante é que, no final das contas, se tornou um dos troféus mais desejados da NASCAR. Então, assim, é interessante a gente ver como. Tá, não adianta negar a criatividade desses americanos em marketing também é outra história. Mas essa questão não se torna só marketing. O proprietário da pista quis fazer algo que a própria esposa do piloto gostasse de ver. Pois nada melhor do que o útil agradável, algo que eles já faziam. E como eu falei, acabou virando um ícone. Dentro desses troféus, da coleção de troféus, eu posso destacar aqui alguns pilotos que foram os que mais ganharam. Richard Petty com 15 vitórias, só que as 3 primeiras dele foi quando ainda não era o relógio, então ele tem simplesmente 12 relógios. Não sabe nem onde estão todos. Alguns já foram para doação, outros foram leiloados em prol de causas que eles apoiassem. Darrell Waltrip tem 11 relógios, que também é uma quantidade considerável. Jimmy Johnson e Jeff Gordon possuem simplesmente 9 relógios cada um. Se você perguntar onde é que eles estão, nem eles sabem te dizer, porque é muito relógio para uma casa, para cuidar de casa que esses caras devem ter, para botar uma em cada casa e ainda vai sobrar espaço. Mas enfim, ainda vai faltar lugar para colocar esses aí. Além, nesse vídeo, não só o troféu de Martinsville, esse fim de semana gerou aí um pouquinho de incerteza sobre a volta do Chase Elliott. Não estou aqui querendo fazer suspense, nem, oh meu Deus. Estavam cogitando a volta dele para a Talladega, mas ele está voltando antes, o que é bom, um patrocinador, para os fãs, para todos que estão aqui acompanhando, gostam de acompanhar o Chase Elliott como piloto. Realmente não dá para negar que o Josh Berry fez um bom trabalho, mas não é o dono do carro, né? Não tem como negar que Chase Elliott é Chase Elliott. Porém, ele volta numa das pistas que precisa frear bastante. É uma pista chata. Eu, como já postei um vídeo jogando ali, eu acho uma das pistas mais chatas para jogar. Ou você freia de menos e se perde na curva, ou você freia demais e acaba sendo ultrapassado, ou você tem three wide facilmente na curva. Cara, é espetacular para gente que assiste, mas quando você está jogando aí no NASCAR no computador e pega essa pista, para mim, uma das mais chatas aí para jogar. E aí a gente para pensar um pouquinho. O cara quebrou a perna, ele vai ter que frear. A questão, obviamente, ele deve usar o pé direito para frear, não vai usar. Eu, assim, ser sincero, eu não sei nem qual perna que ele quebrou. Se foi esquerda ou a direita. Mas eu imagino que ele vai ter que frear com a perna contrária que ele quebrou, porque, cara, para terminar a corrida, não vai ser fácil. Enfim, piloto, tem fisioterapeuta, tem tudo aquilo que a gente não tem para se preparar para uma corrida. Então, assim, se ele tá voltando, supostamente é porque ele tá bem, mas vamos ficar todo mundo de olho, vai ficar todo mundo de olho, não adianta. É algo que não tem como a gente não observar, porque se ele tiver um mau resultado, foi por causa da perna. Se ele tiver um bom resultado, não, já se recuperou do todo, ele tá bem, não, voltou com tudo. Enfim, a gente só vai saber isso domingo, quando acabar a corrida. Hoje de manhã eu vi, eu até vou botar um link ali embaixo do iceberg, falando sobre a Natalie Decker. Estão cogitando, aparentemente parece que essa menina, essa piloto vai entrar, ou está pensando em entrar no OnlyFans. Isso suscitou um problema que a NASCAR, não agrada muito a NASCAR esse tipo de patrocínio. A gente sabe que é histórico da NASCAR em relação ao patrocínio, ela até é rígida quando um próprio piloto traz um patrocínio para o carro que a NASCAR não curta. Isso já a NASCAR bane, e isso prejudica a vida do piloto, como já prejudicou em outros casos. A gente tem um dos casos aí, até botar um dos casos mais recentes, que foi o do Brandon Brown em 2021, depois que ele ganhou a primeira corrida dele pela Xfinity, se eu não me engano foi em Talladega, o público começou a gritar fuck you Biden, e o repórter na transmissão falou que o que a população, os presentes ali, né? O público estava gritando é Let's Go Brandon. E ele foi ser patrocinado por uma empresa chamada LGB Coin, de bitcoins, que queria estampar o logo Let's Go Brandon.
E isso, obviamente, a NASCAR não curtiu, porque ela entendeu que era uma alusão a "fuck you Biden", ou seja, uma questão política, era uma questão ideológica, nada a ver com o presidente atual, ou anterior, ou que fosse 2021, já era o Biden. Não por causa disso, mas e sim por ter assunto político. Se fosse também encontrar outro candidato ou outro presidente, eles levariam essa mesma solução, essa mesma medida. Ou seja, então assim, a NASCAR ela procura evitar qualquer conflito, tanto político como conflito que eles considerarem éticos, como a proibição de tabaco. Em 2004 foi proibido licores, só permitiam cerveja. Em 2005 já retiraram essa proibição de licores e obrigaram a colocar, se você é patrocinado por algum licor, observem, carros patrocinados, ele tem um aviso de beber faz mal à saúde, blá, 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 aquelas histórias que a gente já está cansado de saber, mas que ninguém basicamente nem lê. Em 2019, o patrocínio da Slayer no carro da Rick Ware foi retirado porque simplesmente achavam ou agressivo ou achavam que não combinavam. Então, assim, a NASCAR tem um histórico quanto à questão do patrocinador, de zelar muito por isso. E aí, hoje, vendo esse vídeo falando sobre a piloto, a Natalie Decker, que é uma menina que hoje está na ARCA, já fez algumas participações na Truck, já participou também da Xfinity, não tem tantas corridas assim quanto, mas é uma menina bonita, é uma menina que é bastante ativa na rede social. Alguns consideram ela piloto youtuber, porque ela se demonstra aí mais como mais ativa na rede social, e hoje em dia qual piloto não é, qual equipe não é, eu acho que isso é uma consideração errada que deve ser feito, mas aparentemente existem alguns boatos que a menina iria entrar no OnlyFans. Aí eu pergunto, grandes merdas, se a guria quiser entrar lá e se financiar, aí a NASCAR vai tirar o direito dela correr porque a menina se vende fotos, a gente já sabe quem está falando. Aí isso eu não entendo porque as pessoas ainda pagam por isso. Você tem conteúdo gratuito na internet. Eu não entendo, sinceramente. Não é minha praia. Mas eu acho que uma coisa que eu quero trazer aqui é que, na visão da NASCAR, isso não combina. Você nunca viu um patrocínio de sites pornográficos em carro de NASCAR, né? Então, isso que, vamos lá. No mundo masculino, que ainda não acaba existindo machismo, infelizmente, isso pode ser não vou dizer um problema, mas pode ser um atraso aí. Se ela é fora das pistas quer fazer o que ela quer, na minha opinião, faça o que ela quiser, esse é o problema dela. Eu acho que o que a pessoa faz na sua vida privada não tem que interferir no que ela faz como piloto, a não ser que seja uma pessoa aí que esteja fazendo apologia a situações que a gente não pode nem comentar aqui, mas as situações aí que envolvem ofender ou que seja, enfim, eu acho que você o que eu quero dizer aqui que se isso realmente for verdade, eu preciso também deixar isso bem claro, porque o Iceberg também são especializados em NASCAR, e trazer esse tipo de conteúdo, eu não tenho o que fazer, basicamente falar isso é como se eu também não tivesse que fazer, mas eu acho interessante esse desencontro, né? O que ela quer fazer na vida privada dela pode refletir na vida como piloto dentro da NASCAR, dentro dessa categoria. E isso eu acho que não deveria ter nada a ver. Questão de patrocínio de cigarro, de bebida alcoólica, de patrocinadores aí meio estranhos ou politicamente corretos ou incorretos, acho que ok, a NASCAR não quer se envolver em certas polêmicas. Mas qual polêmica teria se a menina sai pelada na Playboy? Qual o problema? Não vai poder correr mais só porque saiu pelada? Enfim, é só eu divagando aqui, dando a minha opinião sobre o assunto, que eu achei completamente fora de sentido. Mas enfim, para esse fim de semana, voltando agora para as corridas, obviamente, falando de Martinsville. Nessa temporada, as últimas 7 corridas que a gente teve em short tracks, teve somente 7 ganhadores diferentes. Somente 7 ganhadores. Não dá para dizer assim, ó, essa corrida fulano vai ganhar, o fulano, tal piloto vai ter uma possibilidade de ganhar, porque até agora isso não aconteceu em corridas pequenas. Somente 2 pilotos que lideraram mais voltas nessas 7 corridas foram os vitoriosos, ou seja, também não dá para levar em consideração o cara que dirige, que fica mais tempo na frente vai ganhar essa corrida. O pacote aerodinâmico vai ser o mesmo de Fênix, para mim é uma merda, esse pacote não ficou legal. Tu vê muito carro saindo de frente, eu não sei qual é o desgaste de pneu em Martinsville, mas deve ser bastante pelo tipo de curva que faz, a quantidade de freados que vai ser feita. Então, provavelmente deve ter problema de pneu ali, ainda mais que esse pacote aerodinâmico, que a gente vai ver muito batida, muita gente espalhando na curva, que, bom, por um lado, pode tornar interessante ali com algumas bandeiras amarelas, a forma que a corrida vai se desenvolver. Mas enfim, a NASCAR é legal. São 3 corridas esse fim de semana, começa hoje já na Truck, amanhã na Xfinity e domingo a gente tem a Cup. E a zona de restart também, a Jayco, né? A zona de restart vai voltar ao tamanho original, eles tinham sido estendidos 50
em 50%, mas vai voltar ao normal, vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente, nas últimas provas, eu não vi nenhuma diferença, a gente pode ver agora se vai ter ou não, se vai ter algum acidente. E, para finalizar, os pilotos terão 9 jogos de pneus, sendo um para a primeira prática da semana, um para a classificação e 7 para a corrida. E se chover e tiver aquela chuvinha fraca, eles já vão levar o limpador de para-brisa, já, digamos, o kit chuva, né, kit molhado, e se chover uma chuva leve, eles vão estrear o famoso pneu de chuva que está lá parado até hoje e a NASCAR não conseguiu colocar para funcionar, porque até agora não teve nenhuma corrida que pudesse usá-lo. E bom, por enquanto essas notícias que temos, vamos esperar para ver aí como é que vai ser a recuperação de Chase Elliott e como vai se dar a corrida esse fim de semana, beleza? Tá dado o recado. Valeu aí. Se você não se inscreveu e chegou até aqui, pense em se inscrever aí, ou pelo menos dar um like para ajudar esse conteúdo a chegar a pessoas que curtem a NASCAR, beleza? Valeu aí, boa semana para vocês, boas corridas.